Olá para todos, eu sou Virgínia Martin. Estamos aqui em produção do Pleno Entrevista. Estou muito bem acompanhada pelo Cláudio Rodrigues, empresário, trabalhou mais de 30 anos na área de filmes. Ele é empresário da BV Filmes e hoje é BV Books. Ele vai contar para a gente como é que essa migração aconteceu e a gente agradece muito pela presença do Cláudio aqui. Muito obrigada. O Cláudio tem mais de 30 anos, não é isso? Correto, precisamente 34. No mercado, no meio audiovisual. Como é que foi essa trajetória? O que é que você tem sentido de transformação durante esse período aí de 3 décadas? Sim, é interessante que tudo vem mudando, né? Tudo vem passando por uma alteração, né? Rapidamente. Eu sou ainda do tempo do 16 milímetros, que nós projetávamos 16 milímetros na igreja. E aí o 16 milímetros acabou, passou para o VHS, né? Aquelas fitas, talvez você que esteja nos assistindo não sabe o que é mais ou menos, mas busque na internet sobre o VHS. Passamos para o DVD, né? E hoje nós estamos com o celular, está na nuvem, né? Os filmes. Então, essa trajetória é muito importante, né? E quase que foi isso, 3 décadas. Cada década foi mudando uma trajetória das mídias, de um formato de mídia, né? Então, é uma trajetória muito interessante. Nós não sabemos o que vai vir, qual é o próximo que vai vir, né? Tem tantas especulações aí, né? Mas é interessante porque a gente fez essa alteração e estávamos antenados com tudo isso. Trabalhamos, né, soubemos fazer esta migração porque nós estávamos atentos a todas essas mudanças, alterações. E como é que você foi fazendo essa adaptação de uma mídia para outra até chegar ao livro hoje, a BV Books? Sempre antenado com o que está se passando lá fora do Brasil, né? Estados Unidos, em alguns países como os Estados Unidos, em tecnologia, Japão. E na época ainda, por exemplo, disco, que era o bolachão nosso aqui, né? As livrarias... Vinil, né? As livrarias ainda vendendo vinil. Lá fora vinil já não existia mais. E eu falei, olha, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não passam para o CD, o DVD, perdão, por que vocês não passam para o DVD? E aí essas coisas iam mudando, iam alterando nisso. Então a gente ficou mais antenado em relação do que vinha de fora. E levou mais ou menos para uma mudança aqui no Brasil de uns 5 anos, né? O que acontecia lá fora levava mais ou menos uns 5 anos para fazer essa mudança aqui. E como é que aconteceu para a BV Books? Bom, nós distribuímos... Que hoje é o seu mercado, né? Justamente. Livros e bíblias. Nós distribuímos... Você bem rápido, bem conciso. Nós distribuímos 16 milímetros, como eu disse, né? E passamos para o VHS, do VHS para o CD e depois, em seguida, veio o DVD. E aí, quando o DVD já estava numa linha caindo, né? Vamos dizer assim, bem popular, ladeira abaixo, começamos a buscar o caminho que nós íamos rumar. Para onde nós vamos? Para que lado nós vamos? Eu paro com a empresa? Eu termino com a empresa? Ou eu continuo em algum outro ponto? Foi aí onde eu já conhecia todos os produtores de filmes dos Estados Unidos e entrar em contato com os produtores, os editores, era muito fácil para mim. Então eu comecei a fazer uma experiência com isso e comecei a buscar um produtor aqui, outro produtor ali e foi não, claro, nós te conhecemos e queremos fazer negócio com você. Deles também, justamente, de acordo com a realidade que eles também estavam vivendo. Justamente. Aí em 2001 lançamos o nosso primeiro livro, mas ainda na área de CDs internacionais. Um fato importante, nós trabalhávamos só com CDs e DVDs internacionais. Talvez grandes cantores que você já esteja acostumado, Michael W. Smith, Kirk Franklin e tantos outros, era a distribuição da BV e também muitos cantores da MK também fizeram muitas versões das músicas internacionais. Verdade. Mas essa foi uma trajetória que nós tomamos e quando foi em 2008, nós lançamos o nosso primeiro livro, que é The Love Dare, que é do filme A Prova de Fogo, que chama-se O Desafio de Amar.
Então lançamos esse livro, foi um sucesso tremendo, vendemos muito e ainda continuamos, desde 2008 ainda continuamos vendendo esse livro para muitas pessoas. E aí foi uma trajetória muito interessante. Mas quando chegou em 2010, eu pensei sobre Bíblia. Rápido, né? 2008 já era uma editora já com quase 40 títulos lançados. E em 2010 eu comecei a pensar sobre Bíblia. E Bíblia? Como é Bíblia no Brasil? Como existe textos bíblicos? Eu comecei a me fundamentar a demanda nisto. para a Bíblia, né? Para o mercado de venda de Bíblia. Sim. Como é que hoje isso está sendo administrado, já que a gente tem a Bíblia online, já que a gente tem a Bíblia nos celulares? Eu creio que a Bíblia no celular, a gente vê muito na igreja, muitas pessoas, muitos jovens utilizando isso. Mas eu não acredito, eu posso estar enganado, talvez não esteja aqui para ver isto, mas eu não acredito que a Bíblia em papel, o livro vai acabar. Eu acho isso muito romântico, eu acho isso muito... E já tem tanto tempo que a gente escuta isso, né? Eu acho que eu escuto isso há uns 15 anos. Você vai no aeroporto, por exemplo, há pouco tempo eu voltei da Europa e eu vi as pessoas sentadas na estação de trem, andando de trem e lendo um livro. Né? Aqueles livros grossos, aqueles romances, né, que existem. Então, isso, eu não acredito que isso vai acabar. Né? Eu tenho netos de 3, 4, 5 anos, mas eu não acredito. Eles talvez venham, né? Mas já estou encaminhando eles para, ao invés de ler num tablet ou num celular, para eles lerem livros. Né? Então, eu acho muito difícil o papel. Então, a Bíblia... num app e distribuído gratuitamente, que a gente se encontra na internet, eu acho que vai como forma de divulgação do texto bíblico, né? Mas eu acho muito importante, né, a continuidade, a busca, a procura pelas Bíblias, e nós temos aí textos interessantes no Brasil, que nós lançamos agora, que é King James, que em breve estará disponível na plataforma da MK, na versão King James, a Bíblia de Estudo, e lançamos agora a Bíblia em aramaico, do aramaico para o português, que é Peshitta. E o ano que vem estamos lançando dos textos críticos, os amantes dos textos críticos, está aí a Bíblia textual, que no ano que vem, se Deus quiser. Ô, Cláudio, vamos voltar para a área audiovisual? Porque é muito importante a sua palavra como um empresário de sucesso. Você é um empreendedor, você tem experiência, é o seu expertise. Então eu pergunto, o que você diria para todos os produtores, profissionais da área audiovisual? A gente tem conhecimento de um mercado de gente jovem, né, que produz de forma independente, né, existem premiações. Então, como que você avalia e o que você diria para esse pessoal que está na área de audiovisual? Um incentivo, continue, mas que não é fácil. Não é fácil. Eu já tentei por esse lado. Tá? Confesso a você que eu já tentei. Mas não tinha a experiência de ser um produtor, não tinha um conhecimento de ser um produtor, e foi um fato engraçado. Por exemplo, o Alex, você pode ver também que é o produtor e o diretor de Mais Que Vencedores. De Mais Que Vencedores, de Prova de Fogo, Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra. Né? O grande problema hoje, eu vejo, por exemplo, dos produtores amadores no Brasil, em termos de filmes, nós temos filmes, nós temos documentários, temos várias classes, né, de produção. Mas em termos de filme, é a continuidade. Isso é fundamental num filme. Uma produção, outra produção. Não, a continuidade da cena. Talvez uma cena, talvez uma cena ela leve o dia todo para ser feita. Como, por exemplo, no nosso caso. Nós fizemos um filme, eu não me recordo o ano, né? Foi em 99, talvez, não me recordo aqui, ou 98, chama-se Quando Cristo Liberta, né? E um fato interessante, conta a história em si fala de uma pessoa que se converteu, que morava numa comunidade, e ali na conversão dele, ele estava dando um testemunho na praça pública e ele foi atingido por uma bala, né, perdida, né? Mas só que a cena foi muito engraçada, porque nós
tentamos de diversas vezes fazer aquela bala chegar até ele, né? E durante o filme, a bala, o tiro foi disparado de manhã cedo e ele foi atingido à noite. Então isso foi e a gente nós não só tem fomos ideia dos ter recursos ideia. que usam pra... Justamente, nós fomos ter, caramba, já é de noite, nós só fomos notar isto quando nós fomos ver na telinha eu falei, meu Deus, o tiro foi disparado de manhã cedo ao sol e a bala levou quanto tempo para chegar até ele. Então, eu incentivo você. Claro, nós temos que fazer filmes. Há bons filmes. O próprio testemunho do Alex, ele disse, né, nos seus primeiros filmes, que também teve uma dificuldade muito grande nesse item de continuidade, de roteiro, de equipamentos. Mas hoje estamos aqui com vários equipamentos sofisticados. Agora tem pessoas já gravando, fazendo cenas com um celular. As câmeras potentes dos atuais celulares, né, estão substituindo muitas coisas. Então, faça assim, comece com um documentário, começa com alguma coisa, quem sabe aquela velha história que nós estamos falando aqui offline, uma câmera na mão e uma boa ideia, você pode ir muito longe. A gente estava lembrando do Steven Spielberg, né? Que começou com uma câmera dada pela mãe e já se sabe o resultado, né? Então é um grande incentivo. Sim. Agora a gente estava falando do Alex, né? Sim. Do Kendrick, Sim. que é o diretor de todos esses filmes. Como é que você analisa a repercussão, a influência de uma produção de Mais Que Vencedores sobre a vida das pessoas hoje, né? Depois de Quarto de Guerra, a nossa realidade de 2019. Antes de eu trabalhar com o Alex, com os filmes deles, eu já trabalhava com alguns filmes cristãos, né? E não tinham tanto impacto. Eu tentava observar os filmes cristãos de uma forma... As pessoas... é muito curto, é 40 minutos, 30 minutos. As pessoas já estavam acostumadas com os 10 mandamentos, o longa-metragem, né, do cinema. E começaram a assistir filmes evangélicos de 40 minutos. Isso doía no coração, porque... A mensagem do filme não é um entretenimento. A mensagem de todos os filmes, de todos os produtores cristãos, eram evangelísticas, era de edificação espiritual, como O Peregrino, como A Cruz e o Punhal, O Refúgio Secreto, né, feito pela Associação Billy Graham. Clássicos, né? Justamente. Então, quando o Alex entrou no mercado evangélico, os irmãos Kendrick entraram no mercado evangélico produzindo filmes com uma nova visão, uma visão diferente, onde ele no filme ele coloca um pouco de emoção, um pouco de aventura, um pouco de comédia, e ele trata os assuntos muito bem, com muita propriedade. Você pode observar isso no primeiro filme que eles lançaram, que é A Virada de um Vendedor de Carros, que começou cristão, começou a vender carros maquiados, nós sabemos como é isso, quem compra carro tem que ter muito cuidado, e ele vendeu um carro para o pastor dele. Ao vender o carro para o pastor, ele vendeu um carro com problemas e o pastor fez uma oração. Agradecendo a Deus, obrigado Deus por esse irmão, me deu um desconto, tudo, mas tudo que ele está fazendo para mim, eu quero que faça o dobro para ele. Perigoso isso. Então, justamente, então são situações em relação aos filmes que foram bem tratados em função disto, uma mensagem interessante. Após veio o Desafiando os Gigantes. Olha que coisa interessante com o Desafiando os Gigantes. Numa final de Libertadores da América, era Fluminense e um time da Argentina, não me recordo qual era o time, ou do Pará, não me recordo, era um time latino-americano, e o jogador, é muito conhecido ele, o Washington do Fluminense, nós conseguimos dar na mão dele o filme Desafiando os Gigantes, né? Uma das nossas vendedoras conhecia lá um pessoal dele e deu para ele. Um dia antes, ele assistiu aquele filme. E o Fluminense precisava ganhar de 3 gols.
né? Opa! De 3 gols de diferença, né? E aí veio o jogo... Não, antes ele reuniu toda a equipe do Fluminense para assistir o filme. Pediu permissão para assistir o filme Desafiando os Gigantes. Olha, que história bacana! Inclusive, esse filme é utilizado até hoje por muitas pessoas que trabalham na área de incentivo, de treinamento. E ele reuniu toda a equipe na concentração para assistirem o filme. E, enfim, o filme veio, aquilo. E no último minuto do jogo, o Fluminense ganhando de 2-1, precisando do 3º gol. Quem é que faz o gol? Se eu não me engano, é o próprio Washington. E, não, ele mesmo faz o gol, estou me lembrando agora. E o goleiro saiu do meio lá do goleiro, lá do gol, foi até o campo gritando, igual o filme que você projetou pra gente. Você, no último minuto, você ganhou. Porque propaganda espontânea, hein, Cláudio? Porque no filme, eles ganham no último minuto do jogo também. Eles fazem lá um gol lá no futebol americano e ganham no último minuto. Que lição de vida. Foi. E aí foi manchete no jornal todo e aquela coisa toda que o Fluminense ganhou. Enfim, então a mensagem dos filmes produzidos pelo Alex, pelos irmãos Kendrick, são mensagens incentivadoras nesse ponto, nesse propósito. E sobrepõe até a recursos milionários, a um grande elenco. Ele consegue trabalhar com isso de uma maneira estratégica, fantástica. Segundo os irmãos Kendrick, eles gastaram cerca de $500 mil e no cinema a bilheteria chegou para mais de $3 milhões. Então isso é fantástico, né? De uma história assim. Depois veio Prova de Fogo, e Corajosos e Quarto de Guerra. E hoje estamos... E hoje mais que vencedores, né? Vamos lá, agora vamos falar dos produtos. Você já contou um pouco da BV Books. Sim. Que você entrou na área de versões de Bíblias, da importância hoje da leitura da Bíblia, papel, e por que a escolha da King James, né? Como é que você fez essa avaliação? Você estava dizendo para mim que você acabou de chegar, você esteve na Feira de Frankfurt. Sim. Então isso traz também um feedback bacana do mercado. Sim. Fala um pouquinho sobre os seus produtos. Eu guardei uma frase muito interessante de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Cláudio, uma editora, quando publica uma Bíblia, ela é uma editora antes de publicar a Bíblia e uma outra editora após a publicação da Bíblia. Então, isso me trouxe muita coragem. E ele perguntou, você tem know-how, você tem experiência para publicar uma Bíblia? Publicar a Bíblia não é publicar um livro. Você está preparado para publicar uma Bíblia? Em outras palavras, você está... Olha, Virginia, eu aprendi muito. Como eu errei, né? Nós aprendemos nos erros. Como eu errei e como eu aprendi a publicar. Ninguém chegou para mim, talvez ninguém queria também me falar como mas ninguém chegou para mim. Olha, você tem que fazer isso. Foram quase 8 anos para fazer de tradução até a publicação da Bíblia. 8 anos. Mas mesmo assim... Uma escola, né? A Bíblia tem mais de 3.500.000 letras. Mais de 750.000 palavras. Repete isso. 3.500.000 letras. Então, um dígito de uma letra errada, você, por favor, nos perdoe, porque são 3 milhões e mais de 750.000 palavras. Então, possui os 66 livros da Bíblia. Então, foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência muito singela publicar King James. A King James é um clássico da língua inglesa, né? Não sei se alguém conhece a história, mas o próprio rei, naquela disputa pelo trono da Inglaterra, há pouco tempo saiu o filme no cinema Duas Rainhas, que mostrava a história, a referência, né, justamente da mãe do King James e da tia do King James na disputa pelo trono. E a rainha, como era virgem na época, não teve filhos, ela teria que escolher entre a sobrinha, né, a católica inglesa, ou o sobrinho protestante irlandês. E ela escolheu James. Na escolha do James, na época existiam 2 Bíblias.
a Bíblia de Genebra, não atual, que existe, e a Bíblia dos bispos, a Bíblia católica. Então o rei reuniu 54 eruditos bíblicos e propôs uma Bíblia única para o reino. E aí começaram esses 54 eruditos a perguntar: quem é que vai revisar a Bíblia para que eu não puxe pelo lado católico, para que eu não puxe pelo lado protestante? O rei vai, levanta a mão: eu vou revisar. E olha que coisa interessante, ele desde os 8 anos até os 12 anos, o tutor da realeza ensinou ele grego e hebraico. E ele aos 12 anos perguntou: por que eu, uma criança com 12 anos, tenho que aprender grego e hebraico? Quando o rei, olha aí, que coisa diferente. Já estava preparado. Então, a publicação da Bíblia King James foi um marco para nós, né? Muitas pessoas não acreditavam que era um texto arcaico. Nós buscamos o texto de 1611 com a atualização de 1769. E fizemos essa publicação da King James e hoje é uma Bíblia muito amada, uma Bíblia odiada e é uma Bíblia de referência para muitas pessoas no Brasil. Que aula, hein? Muito obrigada aí para os nossos leitores do Pleno. Cláudio, quero te agradecer, tá? Quero desejar também a você, a BV Books, a você sempre servindo, sendo exemplo aí na sua área, podendo ajudar a gente aqui com todo o seu aprendizado. Obrigado a vocês e eu sou grato a isso. Falo com muita emoção, com muito amor, porque a palavra de Deus, nós temos que ter amor a ela. Temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. Você fazendo... E outro fato importante, a Bíblia é para você ler, reler, reler, novamente e questionar. Por que isso? Por que aquilo? Fazendo isso, você vai ter uma paixão muito grande pela palavra de Deus. Obrigada. Obrigado a vocês. E a gente termina por aqui o Pleno Entrevista. Fique ligado porque a gente tem mais outras entrevistas para todos vocês. Muito obrigada.